Nós somos os proprietários da Quinta do Alecrim. Eu sou a Júlia. E eu sou o Denis. Viemos para Portugal faz 14 anos. Saímos do sul do Brasil e fomos para Lisboa. Eu sou jornalista por formação, o Denis é arquiteto. Viemos para Lisboa, trabalhamos durante 6 anos, cada um na sua área. E um dia apareceu a oportunidade de comprar um terreno num lugar onde nós não conhecíamos, que é Torres Novas. Achamos interessante, pronto. Começou assim um bocado sem planos, sem expectativas, começou o projeto Quinta do Alecrim. Inicialmente, o nosso projeto também, quando começamos a pensar enquanto negócio, começou com a apicultura, porque pensamos o que poderíamos fazer. O Denis foi fazer um curso de apicultura com o Harald Hafner, que é um austríaco que faz uma apicultura mais naturalista e apaixonou-se pelas milhares de abelhas, e aí o projeto começou assim. Mas sempre, desde o princípio, tivemos a horta para nós, para os amigos, começamos a fazer uns cabazes para as pessoas mais próximas, e aí acabou naturalmente também, passamos a investir mais na horta. E assim surgiu, pronto, o projeto de hortícolas. Nós fazemos em Torres Novas cabazes, fazemos a praça pública, né? Estamos no mercado de Torres Novas. Trabalhamos diretamente com o público assim de forma muito próxima, é local, é uma economia de proximidade, temos muita comunicação com os nossos clientes. Também a ideia mais importante aqui, acho que a agricultura obviamente é biológica, né? Mas demos alguns passos bem à frente bem além, não à frente, além do que é a agricultura biológica. Fazemos uma agricultura que pode o Denis falar, que daí depois. Então, depois de termos transformado o projeto apícola num projeto de hortícolas, no ano passado fizemos daí a grande mudança da quinta, que foi passar a quinta passar a nossa produção de alimentos para uma agrofloresta. A apicultura se mantém, as coisas foram ficando o sistema foi se tornando mais complexo, foi do simples para o complexo. As abelhas, a horta nós sempre tivemos, como a Júlia disse. A gente começou por uma curiosidade de produzir o nosso próprio alimento, por a percepção de que a questão alimentar era importante, da qualidade do alimento, da forma como o alimento é produzido hoje naquilo que a gente chama de agricultura convencional, mas não só a produção em si, mas toda a cadeia de distribuição e consumo dos alimentos, como ela é cheia de problemas que vão desde aquilo que as pessoas de forma geral têm maior percepção, no meu entender, que é a questão dos pesticidas, né? Mas também da forma como a agricultura é feita, que é essencialmente uma atividade extrativa, né? Que extrai demais do solo e não repõe. De tanto extrair, né? Tem a necessidade da utilização de fertilizantes de síntese química, depois todos os problemas que surgem daí, que acabam levando para o uso intensivo dos químicos, né? Então, esse problema da agricultura nasce bastante antes. Mas voltando à nossa questão, a gente desde o início foi mantendo a horta, foi fazendo horta para o nosso próprio consumo, e de certa maneira isso, né, vai se entranhando assim, essa experiência, vai dando gosto, né, de semear, de pôr planta na terra, de cuidar, de colher, preparar e comer. E depois o outro passo é o da partilha, né? Que eu acho também é demais, que quando a gente faz essa coisa que é cultivar o próprio alimento, aquilo já tem um sabor especial, mas depois quando a gente parte para esse passo que é o da partilha desse alimento que é produzido aqui, também foi algo que para nós se tornou bastante gratificante, né? Essa proximidade com as pessoas que hoje em dia a gente nem gosta de chamar de consumidores, mas são os nossos apoiadores, que de forma geral acho que a grande parte das pessoas conhecem o nosso projeto. Para quem a gente fornece, as pessoas, pronto, como eu disse, temos essa relação próxima, né? Sabemos todos sabem quem nós somos, e nós sabemos também quem são os nossos clientes, digamos assim. A agrofloresta, na realidade, a coisa da horta surgiu um pouco a partir das abelhas. Nós tínhamos a questão das abelhas e, num determinado momento, vimos que elas não seriam o suficiente para nos manter aqui na quinta, né? Que nós deveríamos ir diversificando, até porque a escala pequena em que nós trabalhamos
essa diversidade, ela hoje no decorrer desse processo, nós descobrimos que ela é muito importante. Então, nós das abelhas diversificamos para a questão da horticultura e passamos a trabalhar desde o início com a produção de alimentos para os cabazes e para o mercado, né, de forma semanal. Depois também nesse processo a gente aprendeu que só a nossa produção não garantia diversidade suficiente, nem a quantidade suficiente para nos manter semanalmente no mercado e nos cabazes. Então nós começamos a fomentar uma pequena rede com outros pequenos agricultores também. Por um lado, alguns dos agricultores, nós fomos atrás de outros agricultores biológicos também que estivessem trabalhando em pequena escala, mas também através de cursos que nós passamos a promover aqui, workshops ou dias de abertos, dias de partilha, começaram também a surgir pessoas interessadas e começaram a também surgir outros agricultores aqui que passaram a fazer parte dessa rede. Então, quando a gente monta os cabazes, quando a gente vai para o mercado toda semana, nós temos os nossos produtos que vêm da nossa horta e também os produtos dessa rede de pequenos agricultores. Sim. Não é? E mesmo a questão de começarem a surgir outros produtores na nossa volta é muito importante, né? Porque para não ter que fazer viagens e tal, é importante que fique, por uma questão até econômica, que fique concentrado o máximo possível aqui. Para dinamizar a economia local, né? E pronto, passa a enriquecer também a nossa oferta, né? É juntar para poder ter mais. Isso também é um trabalho que a gente tem feito. Às vezes as pessoas já teve a questão, já colocaram uma questão de competitividade. A gente vê que a gente está a agregar, né? Quanto mais produtores, mais força a gente vai ter também para mudar, para alcançar pessoas e para alterar mesmo uma mentalidade das pessoas também irem se informando, perceberem por que a nossa agricultura é diferente, por que o alimento que a gente leva ao mercado é diferente, né? E a questão da agricultura, a gente começou desde o princípio que nós compramos a quinta, nós tínhamos muito claro que para ter uma quinta era necessário gerar uma economia dela. E no início não sabíamos bem o que ia ser, mas nós desde o princípio pensamos, não, vamos certificar logo esse terreno, que é para, né, porque eu acho que o biológico vai ser sempre o ponto de partida. Eu, como a Júlia disse, eu venho da arquitetura, todo esse percurso, as abelhas, a horta, etc., foi todo um percurso de aprendizagens novas, né, em que a gente aprendeu muito, desenvolveu muita coisa, pesquisou muita coisa, implementou muita coisa nesse processo. Mas o ponto de partida foi sempre o biológico, ou seja, essa educação que nós tivemos do ponto de vista né, de cultivar os alimentos foi desse universo. Mas nós muito cedo percebemos uma coisa que eu acho que é muito interessante quando começamos a cultivar alimentos, é que percebe-se que para cultivar as anuais, que é quase tudo que nós consumimos, né, que são plantas que têm um ciclo curto, é necessário uma quantidade enorme de energia, né? Porque cada planta que cresce, ela vai usar os elementos que estão na terra que ela necessita, e naturalmente o que aconteceria na natureza é que essa planta morreria, cairia ali e haveria uma reciclagem desses minerais. Mas nós, quando arrancamos isso e tiramos isso da terra, nós levamos esses nutrientes, não é? Essa energia que está implícita ali, levamos embora. Então, é por isso que é necessário na agricultura estar a repor todo ano. Esse processo é que nos fez perceber que a agricultura ela é essencialmente extrativa, né? Porque ela está sempre a extrair esse nutriente dali. E a necessidade de recolocá-lo tem sido cada vez mais e mais só o necessário para ir cultivando mais. E isso vai desgastando o solo. Dentro daquilo que é a agricultura biológica, ou seja, isso é um trabalho que a gente também tem feito aqui, que é tirar um pouco a ideia de que a agricultura biológica ela é só a questão do ter ou não ter químicos, né? Não, na realidade o universo da agricultura biológica, que está dentro de um universo que é agroecológico, ele tem como objetivo, né, criar um trabalho de resgatar o solo, de nutrir esse solo, de onde a gente começa a fazer um trabalho, depois de algum tempo tem que ter ali um solo melhor do que quando eu comecei, né? E mesmo que eu abandone esse local, eu tenho que ter deixado um trabalho de regeneração desse solo, que é muito importante. Então,
esse ponto é essencial para nós. E nós percebemos também nesse processo que era sempre muito difícil fazer esse trabalho, porque nós dependíamos sempre de estar a buscar elementos externos para fazer essa fertilização, para pôr matéria orgânica sobre o solo. Trazer estrume. Todo esse universo de ter que ir buscar fora para agregar dentro da nossa escala criava um certo desequilíbrio, né? Que não fazia muito sentido para nós. E aí nós começamos a fazer uma série de pesquisas e alguns anos atrás nos deparamos com o trabalho desse pesquisador, o Ernest Gott, que vive no Brasil e que desenvolveu o termo da agricultura sintrópica, né? Que vai buscar a sua inspiração na forma como funcionam as florestas, como elas são organismos que se autossustentam e que se autofertilizam, e sintetizou anos de observação e de prática nisso que se chama, né, agricultura sintrópica, que essencialmente envolve a criação de florestas para cultivar o nosso alimento. E agora é essa transição que esse é o nosso próximo passo aqui na Quinta do Alecrim. Tem sido, né? Já faz um ano que a gente começou a implementação. Já faz um ano que a gente começou os trabalhos práticos de implantação, mas a nível de pesquisa e de movimentação, e fazer cursos com o próprio Ernest e ter contato com outras pessoas que já têm mais experiência nessa área, nos levaram a começar com isso, né? Que a gente acha que é bastante uma coisa bastante promissora assim a nível de produção alimentar. Descobrimos, entretanto, que em Portugal já existe um mundo novo nesse assunto, né? Então, faz pouco tempo, né? Estamos nós a fazer agrofloresta, o Freixo do Meio, mas entretanto tem várias pessoas, por exemplo, o Brasil, como já está a acontecer, isso já tem 40 anos. Já tem um pessoal mais mesmo pessoal jovem, mas já com muita experiência. Tem muita gente vindo para cá e a gente tem recebido essas pessoas aqui que vêm até, de certa forma, como um voluntário, mas que também acaba por acontecer uma troca muito grande, né? Que já vem com muito conhecimento e consegue também nos ajudar aqui a chegar a estratégias e a fazer escolhas. Mas acho que Portugal, pronto, de repente assim, está a se abrir para isto. E a gente está a fazer parte. Eu vejo essa questão da agrofloresta como uma grande mudança de paradigma, né, na agricultura, porque é o que vai possibilitar essencialmente romper a agricultura hoje de uma prática essencialmente extrativa para uma prática regenerativa, né, que regenera solos, regenera ecossistemas. Tem um impacto na paisagem, né, é uma agricultura de paisagem. Que eu acho que também pode trazer respostas não só para a questão da produção alimentar, como também para a questão da gestão do território, né? Das florestas, de perceber a floresta um pouco diferente, de forma geral, quando a gente fala essa questão que a gente tem aí dos fogos e a gente fala em floresta, as pessoas imaginam logo uma plantação de eucaliptos ou de uma outra árvore qualquer. E na realidade floresta não é isso, floresta é um sistema vivo, né? Um organismo vivo com muita biodiversidade, e é com isso que a gente tenta trabalhar aqui, né? Desde que a gente começou a fazer isso, para plantar alimento, nós plantamos também uma diversidade de árvores, desde árvores de frutos que vão nos gerar rendimento, árvores que no futuro vão nos gerar madeira, seja para lenha, seja para construção, seja para outros usos, né? E mesmo árvores que tenham um papel de fornecedoras de biomassa, ou seja, elas vão ser o combustível, né, dessa própria floresta e o combustível inicial das hortas que a gente... E as que cumprem mais de um papel ao mesmo tempo. Né? Exatamente. No passado, por exemplo, plantamos tupinambo, que faz assim, cresce, fica muito alto, e aquilo depois, quando foi cortado, ficou tudo para alimentar o solo, mas recolhemos a raiz, vendemos. Foi uma primeira experiência, mas foi super interessante, né? Porque o objetivo era que desse aquela biomassa para o solo. E no fim tiramos 2 caixas de tupinambo e fomos para o mercado, ainda era uma coisa completamente diferente. Já teve mais esse papel ainda de
levar um outro alimento, as pessoas perguntarem, mas o que é isso? As pessoas, mas isso é gengibre? Gengibre cor-de-rosa, porque ela tem a casca meio rosada, assim, né? E pronto, foi uma experiência engraçada. Né? Sim, a gente, com a coisa da agrofloresta, acaba tendo que inserir outros tipos de alimento aqui, não é? Mais adequados a isso, mais estranhos. Por vezes, uns alimentos que as pessoas não conhecem de forma geral. Porque para além de cultivar as anuais, a gente também está fazendo uma pesquisa para trazer plantas que vão ficar 2, 3 ou 4 anos na terra para produzir um determinado tipo de alimento e que também vão ter essa dupla função, tanto de ter um produto que vai gerar rentabilidade e ter também uma quantidade suficiente de biomassa que vai ser reciclada dentro do sistema. A outra coisa que eu acho que aconteceu que é interessante, que é desde que nós começamos a implementar o nosso sistema, isso tem gerado uma curiosidade bastante grande, tanto de outras pessoas que também estão a se enveredar por essa área, mas também mesmo de outros agricultores, mesmo do mundo convencional. Isso para nós é muito importante, porque a gente está, inclusive é um dos nossos objetivos aqui, é que através desse tipo de agricultura se possa criar um diálogo, né? Um diálogo entre os diferentes mundos da agricultura. Hoje em dia existe uma disputa muito grande entre o biológico e aquilo que se chama de convencional, né? E que está muito pautado com a questão do químico. Mas talvez aqui, com esse tipo de sistema, nos possibilite entrar num outro nível de conversa que é o de dizer o que é que o nosso objetivo comum é, obviamente, produzir alimento bom e de qualidade, mas o de produzir uma regeneração, né? Regeneração, que nem eu já disse antes, a regeneração dos ecossistemas. E isso pode ser uma linha comum de conversa entre agricultores biológicos e agricultores convencionais para nós chegarmos a um determinado denominador comum aí de como conduzir a agricultura daqui para frente. Tem muitos agricultores que já estão a perceber a questão de possibilidades de rentabilidade desses sistemas, né? Até pelos exemplos que vêm de fora, né? No Brasil, como já tem aí 3 ou 4 décadas de avanço com relação a esses sistemas. Já passou pela agricultura de pequena escala, de média, e hoje está a atingir a grande escala, né? A escala de uma agricultura, digamos, industrial, e mostrando que é possível fazer agricultura de cunho essencialmente ecológico em grande escala também. Depois tem um outro universo que tem surgido agora, que aí também é uma coisa interessante, que é eu estou a utilizar a minha experiência enquanto arquiteto, ou enquanto designer, para comunicar isso que a gente está fazendo aqui, né? Ou seja, através da ferramenta do desenho, eu tenho conseguido planear os sistemas de antemão, né? Fazer estudos, e isso tem sido uma ferramenta tem se mostrado uma ferramenta muito potente para mostrar para as pessoas como é que funciona e permitir um planeamento, tanto a nível de custos, tanto a nível de seleção de espécies, a seleção de objetivos que se quer desse sistema. E isso tem nos gerado uma outra possibilidade aqui, que é o né, de assessorar outras pessoas a fazerem isso, né? Que é pela nossa experiência já de horticultura, que foi gradualmente migrando para esse sistema, que é com a nossa experiência com esse universo do desenho, né? Esse universo mais criativo. Nesse momento, para além do nosso sistema aqui que a gente está a implementar, tem desenhado e implementado todo ano um pouquinho mais, a gente também está a ajudar outros projetos a saírem do papel. E projetos de diferentes escalas, com exatamente. Diferentes objetivos, projetos que não tem nada a ver um com o outro. Um é um projeto enorme, outro é uma coisa muito pequenina, para uma coisa com só demonstrativa. Sim, que atingir outras pessoas. Exatamente. Um é demonstrativo, é uma pequena escala, uma coisa mais quase que um jardim, né? Quase a nível de um paisagismo de jardim. E no outro oposto tem um projeto grande para uma agroindústria que está disposta a se lançar, a experimentar esse universo. Então, onde nós desenhamos um sistema que
um sistema que vai possibilitar com que eles próprios façam as suas investigações, né? Que introduzam outros alimentos, que introduzam uma série de coisas, eventualmente até as convencionais de uso dessa indústria, mas que sejam cultivadas dentro desse universo da agrofloresta. E isso acho que também é uma outra porta enorme que se abre de diálogo dentro da agricultura, né? Que a gente está, de repente, diante de uma grande agroindústria muito importante na nossa economia que está disposta ou reconhece que nós temos que, né, criar outras formas de produção. Isso é muito rico, isso vai possibilitar com que outros agricultores se aproximem desse projeto, né? Ou seja, vai possibilitar criar uma mobilização em volta disso, que eu acho que é muito importante. Ou seja, são 1000 possibilidades que estão a surgir e a gente vai seguindo. Pronto, vai fazendo o caminho também, como desde o princípio sempre foi, né? Não, sem saber muito por onde a gente ia, mas fazendo. Sim, nosso objetivo desde o início, acho que a gente sempre teve como objetivo desde o início aqui na Quinta, não era pura e simplesmente só cultivar alimento e criar um negócio, né? Mas criar algo um pouquinho maior mesmo, uma movimentação que possibilitasse com que outras pessoas se aproximassem, que incentivasse outras pessoas a tomar o mesmo caminho. Acho que é interessante também perceber que assim como nós, eu acho que o universo da agricultura biológica, se nós pegarmos algo assim, né, que hoje já está muito bem estruturado na economia do país, se nós formos para esse universo da agricultura biológica, nós vamos encontrar muitas e muitas pessoas que não vêm não têm um background da agricultura, não estudaram, etc. Mas, né, assim como nós, fizeram essa transição, começaram a cultivar alimento, começaram a estudar por conta própria e com outras pessoas e foram aos poucos também se tornando eles agricultores e agricultoras biológicas em Portugal. Então acho que isso é algo muito importante de se colocar, né? Como é possível que pessoas que têm esse interesse possam também fazer isso e que devem fazer isso, até porque é sempre muito bom, muito construtivo que pessoas de outras áreas comecem a entrar uns nas áreas dos outros para trazerem coisas novas, né? Para inovar, para que possa haver inovação aí nesse meio. Isso também é interessante porque a gente também tem como ideia, ou como motivação de trabalho nesse momento, criar uma porta de diálogo, sem a coisa da confrontação, né? Sim. Eu acho que a gente deve abrir portas de diálogos que devem sim ser embasadas por questões, hoje em dia, por questões científicas, né? A gente tem muita circulação, muita informação a circular e muita possibilidade das pessoas darem as suas opiniões, mas eu acho que cada vez mais a gente tem que ter o cuidado de embasar as nossas opiniões para não correr o risco de andar por aí a espalhar preconceitos, né? No fundo, né? São de forma geral o que a gente vê hoje em dia com essa coisa das redes, é as pessoas espalhando muito os seus preconceitos e não preocupadas em ouvir ou refletir e criar uma base mais científica para fazer as coisas, né? Eu acho que tudo isso, esse movimento que a gente está fazendo aqui hoje, o que já existe de evidência, mostra, e acho que cada vez mais se reconhece isso, que é possível cultivar alimentos a partir de uma agricultura de cariz essencialmente ecológico, né? Então acho que o caminho é por aí, não tem coisa que não tem mais por que não. E acho que é uma questão de mudança de atitude, mudança de comportamento. Não é uma coisa que, por vezes, a gente acaba por ser confrontados por agricultores mais tradicionais, assim, em vários aspectos. E a gente costuma dizer sempre que não é só uma questão do modo de produção, né? Mas é a cadeia toda, né? É a forma como eu produzo o alimento, como esse alimento é distribuído, como esse alimento é consumido, como todos os passos que dá dentro da cadeia, né? Isso também não quer dizer que haja uma fórmula para resolver essas questões do gênero, agora toda a agricultura vai ser de pequena escala e de proximidade. Não é impossível.
A gente tem que ter alternativas para todas as escalas, tem que experimentar, tem que haver diversidade. Assim como a gente prega a diversidade aqui na quinta, na horta, tem que haver essa diversidade na economia também. Né? E tem que haver, depois tem que se criar políticas, tem que se criar regras, né? De certa forma, isso acaba na minha opinião, acaba por atingir até mesmo aquele universo de políticas públicas, tanto de território como ao nível de planeamento urbano. Né? Tipo, como é que as cidades se estruturam para fomentar essas pequenas economias, a economia circular, a economia de proximidade. Né? Como é que esses pequenos produtores e comerciantes ficam resguardados daquilo que hoje é, digamos assim, o poder financeiro de uma determinada escala econômica, né? É muito, muito difícil. Se nós partirmos para o confronto, né, acaba por ser difícil. Acho que então é muito melhor a gente criar caminhos de diálogo, né, de mostrar que é possível fazer E eu acho que uma coisa que acontece hoje, que já faz 7 anos que a gente está aqui na quinta, né? Não faz 7 anos que nós estamos no mercado, mas faz 7 anos que nós começamos isto e já em contato com pessoas. Eu acho que está a haver uma transformação de forma de ver e de estar né, mesmo de estar informado, de saber, não só de quem está na área. Tipo, nós vemos quando nós fazemos aqui dias abertos, nós temos gente que não tem nada que ver com a agricultura ou com a produção de alimento e tal, e vem para cá não porque quer curtir um dia na quinta, né? Quer mesmo saber, faz perguntas técnicas. Eu sempre falo, quando a gente vai fazer um dia aberto, eu falo, Denis, porque o Denis também começa a entrar, pronto, ele tem conhecimento e ele começa a entrar numa coisa muito técnica. E eu falo, Denis, não é um curso, é um dia aberto. Né? Vamos manter, não vamos entrar no... Mas de repente as pessoas começam a fazer perguntas e aí acaba sempre saindo uma aula, pronto. Mas é interessante que isso começa a partir do consumidor. O consumidor quer saber também o que ele está comendo, como é que o alimento foi produzido. E eu acho que uns anos atrás isso não tinha, não geral assim, talvez já com algumas pessoas, mas não. Hoje a gente sente muito mais, né? Os problemas, eles são muito gritantes, né? Muito gritantes. Tem muito mais gente doente do que tinha na geração anterior, se calhar assim, ou tem muito mais... As pessoas começam a sentir que a seca vai acontecer já, o clima já está mudando, não é uma coisa de ouvir falar, né? Então, a quantidade, não sei, acho que a questão das pessoas verem depois... Tem essa discussão do glifosato, né? Do herbicida, que as pessoas hoje já sabem o que é. E já sabem que muita gente já disse que não quer na sua mesa. Eu não quero na minha mesa, né? Já temos isso. Questão democrática de poder escolher, eu não quero, pronto. Né? E acho que isso tem que ser levado em consideração. E de forma geral, né, nós trabalhamos com isso desde raiz, mas se a gente for olhar para a indústria maior, para a economia financeira, começa a se perceber que há um crescer de pessoas que estão a dizer não quero. Né? E é isso que obriga a economia, vai obrigar a cultura e a economia a mudar. E as pessoas dizerem, eu não quero, eu quero isso, eu vou escolher, eu tenho poder de escolha. Né? E pelo meu poder de escolha, eu tenho o poder de transformar isso. E acho que isso é muito importante. E a questão da saúde é muito forte, né? Muito forte. Eu vejo, tipo, eu tenho clientes que começaram a vir no mercado porque estavam grávidas, né? Ou porque tinha alguém doente em casa. Não, ia dizer, primeiro tem a questão dos que estão a nascer. É a primeira sopa. A primeira sopa do bebê em Torres Novas, muitas foram feitas a partir dos nossos produtos. E acho isso é uma coisa assim, uau, toca mesmo. E assim como tem depois o outro lado, gente que está doente. Nós temos clientes que são doentes oncológicos, que vêm e pronto. Claro, depois tem os dois tipos, tem a pessoa que o médico mandou. Essas normalmente não seguem muito, mas tem gente que fala, pois fiquei doente, agora eu quero uma mudança. Sim, eu ainda digo sempre... a doença para mudança. Que a mudança também pode acontecer e deve acontecer antes, mas isso também mexe. A questão da saúde hoje ela está muito pulsante, né? Sim, e tu citaste ainda um pouco
da questão das alterações climáticas, né? São problemas que começam a ficar cada vez mais gritantes e que eu acho que as pessoas já começam a não ter muito mais como negar. Os problemas, né, a gente fala alterações climáticas, tem muita gente ainda que confunde um pouco o tema, mas quando a gente fala disso, são os nossos problemas ambientais globais na realidade. Então aqui, por exemplo, quem cultiva, quem vive aqui num lugar que nem esse, percebe que a seca, né? Percebe a falta de chuva, percebe que os padrões do clima se alteraram, né? E que isso provoca reações em cadeia. Por exemplo, quando comecei com as abelhas e ia conversar com apicultores mais antigos, eu descobri que aqui nesse lugar era possível fazer 2 colheitas fartas de mel ao longo de um ano, né? Antigamente. Antigamente, há cerca de 30, 40 anos atrás, era possível fazer 2 colheitas fartas de mel. Hoje se luta para fazer 1 colheita de mel, né? Depois a outra coisa que acontece é que tu tens a vegetação que serve de alimento para as abelhas, que costumavam se prolongar ao longo da primavera e um pedaço do verão, hoje estão todas condensadas numa janela muito pequena de poucos meses, que começa agora, e por vezes se vem um calor mais forte no mês de maio, seca tudo e a partir daí não há alimento para as abelhas, né? Ou seja, por exemplo, o rosmaninho, que é um mel super tradicional, costumava florescer mais para junho. E hoje em dia o rosmaninho, agora mais para abril, maio, o rosmaninho já está em floração. E antes de meados de maio, muitas vezes, em vários lugares, aqui é um lugar claro, ele já secou, né? Ou seja, então isso já são reflexos dessas alterações, né? A questão também que a gente começa a ver nos jornais, a redução da quantidade de espécies de pássaros, de espécies de insetos, e tudo isso vai tendo impacto nos ecossistemas. A agricultura tem seu impacto, né? Se nós pensarmos que a agricultura, à medida que começa a desgastar os solos, a desenvolver uma cultura onde o solo está sempre exposto, onde não há mais não há mais prados biodiversos, né? Antigamente, por exemplo, dentro de uma plantação de trigo, por exemplo, haviam lá uma série de flores e outras ervas, digamos assim, que faziam parte daquela plantação e que acabavam por equilibrar um pouco essa questão da biodiversidade. Hoje em dia, com outras técnicas de agricultura, onde se usa o glifosato, onde se queimam essas ervas que são alheias à produção do trigo, onde eu só quero puramente o trigo ali naquele local, o que acaba acontecendo é a preponderância de uma monocultura onde né, grandes áreas, por exemplo, onde não há alimento para isso. Aí a gente pode voltar para a questão da agrofloresta, que a agrofloresta pode resolver isso trazendo diversidade para isso, pode trazer árvores, pode criar outra organização do espaço produtivo que possibilite que seja inserida biodiversidade, mas não só biodiversidade pela coisa da ecologia só, né? Então, se a gente quiser falar uma outra língua, ela também vai trazer diversidade econômica para o produtor. O produtor que às vezes se vê aflito para ter uma colheita decente de trigo, pode melhorar a produtividade do seu solo, fazendo um programa de rotação de culturas apropriado e acrescentando árvores, sejam para frutos, para ter uma colheita de fruto intermediária às suas culturas, para ter, e daqui a tanto tempo, uma colheita de madeira, seja lá para que fins, ou seja, cria uma diversidade econômica que pode vir a ser muito importante economicamente para o agricultor. E mesmo nessa questão da seca, aqui, por exemplo, no passado, foi o primeiro ano que nós temos água no terreno, né? E ano passado chegou um ponto do verão que já não tinha água. Foi a primeira vez que aconteceu. E agora já era assim quase final do verão, não vinha chuva ainda e o Denis teve que fazer um programa para poder regar até o fim sem que ela terminasse por completo. Um racionamento. É um racionamento da água. E a agrofloresta também vem resolver isso, né? Então, portanto que existe o termo que a floresta é plantar água, né? Não vai ser de um ano para o outro, mas nós daqui a alguns anos vamos sentir... Tudo na realidade, no fundo da atividade humana vai estar relacionada com a questão do solo, né? O solo que é mais saudável, tem plantas mais saudáveis, produz um alimento mais saudável, pessoas mais saudáveis. A outra coisa que o solo saudável faz é que ele permite a maior absorção de água, menos escorrimento superficial,
vai diminuir problemas de erosão, vai diminuir problemas de temperatura, de evaporação excessiva, né? E num clima como nós temos aqui em Portugal, para mim a grande chave para resolver muitas coisas é a floresta, né? Tanto a nível de captura de carbono, a nível de absorção de água nos lençóis freáticos, né? E não essas coisas que se fizeram ou eventualmente que ainda se fazem até o momento, que é os grandes reservatórios, né? Com espelhos da água que estão sujeitos à entropia e à evaporação intensiva, né? Isso a longo prazo não resolvem os nossos problemas. O que a gente precisa mesmo é resgatar, regenerar essas dinâmicas que são ecológicas, como o ciclo da água, o ciclo de fertilização do solo, né? São coisas que a natureza dá e que eu acho que a gente deve aprender, né? É o século da ecoliteracia, né? Que é conhecer as dinâmicas dos ecossistemas e viver de acordo. A gente tem que viver isso, a gente tem que perceber que isso é o que deveria nortear toda a atividade humana daqui para frente. Então, é uma possibilidade muito boa essa.